tocou um sinal que vocês estão dentro da sala de aula. Assim é a mesma coisa na EAD. Deu o horário da aula, vocês têm que entrar na aula, tem que ligar a câmera. Vocês sabem disso. Parece criança. Que coisa. Bueno, já fiz a minha parte aqui de bruxamar, já dei o buchão das orelhas. E agora o que eu tenho pra dizer pra vocês é assim. Vamos iniciar agora. Ah, tá bom, Gabriel. Toda vez que travar, coisas assim acontecerem, vocês peçam pra mãe de vocês mandar uma mensagem lá pra secretaria, tá? A gente precisa dessa ciência. Bom dia, Isabelle. Gente, estamos então iniciando uma disciplina que vocês até então não tinham visto, não tinham foco em literatura, né? E agora vocês terão esse foco em literatura. O que acontece? E eu não quero assustar vocês, mas eu quero alertá-los de que no primeiro trimestre, antes era bimestre, agora é trimestre, de que na primeira avaliação de literatura a reprovação geralmente é em massa. A maioria da turma reprova na primeira avaliação de literatura. Por quê? Porque vocês não estão acostumados. Vocês estão recém entrando em contato com essa disciplina. São conceitos novos. São coisas que eu vou falar pra vocês que vocês precisam ter fresquinho na cabeça de vocês, porque eu vou perguntar, tá? Me desculpem. Eu comi uma bolachinha com aveia e tá, ficou trancadinho aqui. Ai, meu Deus, não vai dar. E, gente, vocês precisam se dedicar bastante a essa disciplina no início. Por quê? Porque eu vou ensiná-los, né, os caminhos para vocês lerem um texto literário, tá? Vou ensiná-los alguns conceitos, que esse primeiro momento ele é de conceito, tá? A gente não vai entrar propriamente dentro da literatura, ler livro, né? Não é isso que está programado no cronograma de vocês, mas a gente vai ler bastante coisa, tá? Eu não sei como é que vai estar meu tempo esse ano, porque eu vou fazer um mestrado e eu não sei como é que vai ser o negócio, né? Mas a intenção é que vocês comecem a ler textos que sejam de cunhos literários, tá? No livro de vocês tem bastante obras ali fragmentadas, mas existem obras, né? E também tem outros materiais complementares. Eu queria saber o que a amiguinha não para de rir. O que tu não para de rir, menina? A Madeira. Gente, eu sou muito curiosa. Se eu vejo alguém rindo, alguém olhando pro lado, eu vou perguntar. O que tá rindo? O que tá acontecendo? Essa é a minha cachorra, que ela não para quieto porque atrás ela caiu. Ah, tá. A minha tá aqui dormindo agora, mas ela já fez tudo que ela podia, o que ela não podia, ela já fez hoje. De vez em quando eu fizer assim, é ela que me empurra. Agora ela tá aqui do lado dormindo. É só uma pitbull que acha que é pincher. Então, de vez em quando ela tá aqui do meu lado me incomodando. Tá desse tamanho de gorda, parece um javali. E ela acha que tem, sei lá, pesa 5 quilos. Pesa quase 50. Bueno. Então, gente, se dediquem, tá? Porque vocês vão pensar assim, ai, que coisa chata, tem que estar nesses primeiros contatos com conceito, não sei o que, papapá. Mas, gente, é isso, tá? Pra vocês poderem ter os primeiros mecanismos de fazer uma boa leitura literária, tá bom? Tá bom? Eu acho que eu me perdi um pouco na colocação quando eu falei com a Madeira ali, mas eu acho que era isso que eu tinha pra falar. Então, qualquer coisa que vocês precisarem, que
vocês tiverem curiosidade ou que não entenderem, vocês perguntem, tá? Porque realmente é uma conversa que eu preciso ter com vocês inicialmente. Tá, Gui? Porque a reprovação ela é significativa, tá? E agora você só tem 3 trimestres. Ou seja, é pouco trimestre aqui na frente para vocês recuperarem, né? Antes vocês reprovavam no primeiro bimestre, aí vocês tinham o segundo, o terceiro e o quarto para recuperar. Agora vocês só tem 3, só tem 3. Então só vão ter 2 para recuperar. Então prestem atenção, tá? E você sabe que a questão do conceito, né? Tem que evoluir, não decair, né? Então essas coisas todas que eu tinha para comentar. O sistema de avaliação é o mesmo, como de língua portuguesa, porque é padrão, tá? Então, a avaliação 1, vocês vão ter 2 avaliações. A avaliação 2 é a prova. E o qualitativo está em a gente se comunicar, a gente dialogar, vocês fazerem os temas, né, as tarefas para casa e etc. Tá bom? Vocês têm alguma coisa para dizer? Além dessa minha explanação? Não? Gente, eu não tô vendo a Maria Fernanda, não tô vendo o Henrique de novo, a Vitória eu não tô vendo, e o Gui saiu para atender o irmão. Então, acho que é isso, gente, tá? Então, vocês, por favor, vocês me interrompam toda vez que vocês tiverem algo que queiram comentar, tá bom? Bueno, a primeira coisa, assim, que a gente precisa ter em mente, né, é a linguagem literária, né? O que é a linguagem literária? Não, primeira coisa, antes de tudo, o que é literatura para vocês? Me digam, quero escutá-los. O que é literatura? Para que serve a literatura? Conhecimento de livros. Conhecimento de livros, tá? O que mais? Professor, eu acho que tem mais a ver com como ler os livros. Como ler os livros. Ler texto, treinar a leitura texto e tal. Grazi, eu não escutei o que tu falou, amor. Travou tudo. Ler texto. Tá. A literatura serve para ler textos, para saber de livros. Melhorar a escrita também. Ajuda bastante. Quanto Melhorar mais a escrita, tipo, a forma que... Uhum. Isso aí, Érica. Quanto mais a gente lê, mais a gente aproxima a nossa escrita do ideal, né? A gente aprimora a escrita. Muito bem. Assim, gente, o que os críticos literários dizem, né? Eu sempre vou trazer isso pra vocês, os críticos literários, né? Eu sempre vou dar a minha visão das coisas e às vezes eu vou pedir posicionamento de vocês. Por quê? Porque a literatura, ela é muito... Olha uma palavrinha aí da literatura que a gente vai usar direto. Ela é muito subjetiva. O que é isso, subjetiva? É de cada um, tá? A minha visão, ela é subjetiva. Por quê? Porque ela é diferente da visão da Érica, que é uma outra visão subjetiva. Então, tudo que tocar para nós, né, existe aí a questão da subjetividade, né? Que é subjetivo, que é do ser humano, tá bom? Então, a literatura, ela vai, às vezes, pedir um posicionamento dos leitores e dos estudantes. E eu vou exigir esse posicionamento de vocês. Tá certo, Henrique? E eu vou exigir esse posicionamento de vocês porque é isso que a gente precisa. A gente precisa amadurecer as nossas ideias. Vocês já estão numa idade em que vocês têm opinião sobre tudo. Eu tenho certeza que se eu jogar aqui um assunto polêmico, como por exemplo a legalização do aborto, cada um de vocês tem opinião formada sobre isso. Por mais que não sejam médicos,
por mais que não sejam enfermeiros, vocês não têm dados técnicos, né? E eu não sei se tem alguém aqui que é do movimento feminista, mas se não tiver, ainda corrobora ainda mais pra minha ideia de que às vezes a gente tem uma opinião subjetiva das coisas e a gente nem participa do movimento feminista, não é assim? Eu já tive uma opinião X sobre o assunto e hoje eu tenho uma opinião X sobre o assunto, conforme a gente vai tendo entendimento de mundo. E a literatura, ela é isso que eu acabei de dizer pra vocês, é o entendimento do mundo, tá? É através da literatura que a gente vai entrar em contato com outros mundos, que a gente vai entrar em contato com outras esferas sociais que a gente sequer tem a possibilidade de entrar em contato, tá? Quando eu digo isso, que a gente entra em contato com outros mundos, que a gente sequer vai ter a possibilidade de entrar em contato, é quando a gente lê um texto de 1808, como, por exemplo, as obras do Machado de Assis, né? Quando que a gente vai ter o contato com aquela sociedade em que o Machado de Assis viveu? Pessoal, vamos levantar, né? Não vamos ficar em cama, Vocês estão na sala de aula, né? Então, se liguem. Quando que a gente vai poder viver o mundo do Machado de Assis? Nunca. Por que a gente nunca vai poder viver o mundo do Machado de Assis? Porque já passou, gente. Século XIX, Machado de Assis, estamos no século XXI. Nunca chegaremos nem perto do ideal do que foi a sociedade vivida por Machado, por Alencar, né? José de Alencar, que foram escritores lá dos primórdios, lá do romantismo, lá do realismo. São períodos literários do ano que vem, tá? Então é isso que eu digo, que a literatura é conhecimento de mundo. Pessoal, tudo isso que eu tô falando pra vocês seria muito bom e adequado se vocês começassem a anotar, tá? Porque vocês agora, neste momento, vocês estão no ensino médio. Vocês precisam começar a fazer esse exercício de anotar o que a professora diz. Porque vocês vão sair do ensino médio e vocês vão pra faculdade. E na faculdade é assim que funciona. O professor, ele palestrinha. Professor de faculdade é palestrinha. Enquanto isso, a gente fica aqui, ó, sangrando o dedinho de tanto copiar o que a professora diz pra gente pegar o que ele tá falando, tá? Então, é isso que eu digo assim de conhecimento de mundo, tá? A gente nunca vai chegar... Palestra é chato, diz Henrique. Depende da palestra, Henrique. Tá bom, Fefe. Então, assim... A gente nunca vai chegar nesse mundo do Machado de Assis, a não ser pela literatura, tá? Mas, por exemplo, vou ler um escritor, como eu li agora, a Ana Maria Gonçalves, que eu li o livro da Ana Maria Gonçalves, que se chama Um Defeito de Cor. Ela conta a história de uma mulher que veio escravizada para o Brasil, lá na Bahia, né? Então, tem ali um relato histórico que foi real, que essa personagem viveu, né? Então a gente passa para aquele mundo em que essa personagem viveu quando ela veio para o Brasil escravizada, século XVI, né? 1500 e alguma coisa. Não era 1500, acho que era 1700, século XVIII, tá? Século XVIII, século XIX, por aí. Então, assim, eu vou viver esse mundo em que a Queinde, que essa personagem viveu, por mais que seja no nosso país, também não. Também não. Não vou conseguir viver. Mas eu consigo viver o espaço da escritora Ana Maria Gonçalves? Sim, eu consigo viver esse mundo da Ana Maria Gonçalves porque ela é contemporânea a nós. Ela é viva, ela é escritora, ela tem 50 e poucos anos, tá? Então é isso que a gente precisa começar a perceber. Quando eu for ler um livro contemporâneo, eu preciso pensar esse livro na contemporaneidade. Olha, ele é contemporâneo, ele pertence ao século XXI, então eu consigo me transportar para esse mundo literário e imaginário do escritor, né? Porque eu vivo essa contemporaneidade. Mas, se eu vou ler um livro do Machado de Assis, por exemplo, o conto Pai contra a Mãe,
eu não vou conseguir viver esse mundo dele, mas eu tenho que tentar pensar nesse mundo dele. Por quê, gente? Por que eu preciso tentar pensar nesse mundo do Machado de Assis? Porque só assim eu vou conseguir entender as aspirações, os anseios e os desejos daqueles personagens, tá? Tem um conto do Machado de Assis, por exemplo, que se chama Uns Braços. Uns braços. E o personagem principal, ele está vivendo um amor platônico por uma mulher e ele morre de desejos por essa mulher porque ele vê os braços dela. Aí a gente fica, pô, o que tem a ver, né? O cara tá vendo os braços da mulher e tá aí, o que tem? Gente, pra época, era o ápice da sensualidade o homem ver os braços de uma mulher. Era o ápice da sensualidade a mulher estar de cabelo solto. Ou quando a mulher fazia um coque e deixava o coque meio assim, meio frouxo, assim, era o ápice da sensualidade a mulher estar com o cabelo meio solto, né? A mulher ter o cabelo bem preso, bem firme, isso significava que a mulher era uma mulher séria, era uma mulher de rigor, era uma mulher que não deixava nenhum homem se aproximar dela, entendeu? Então, quando a gente entra em contato com esses mundos que são diferentes dos nossos, a gente precisa tentar pensar a cabeça daquele escritor, aquele contexto, outra palavrinha importante para a literatura, aquele contexto, tá? Porque só a gente levando em consideração esse contexto, a gente vai entender essa obra literária. Por quê? Porque a gente vive, né, no mundo de hoje, em que é bumbum tantã pra cá, bumbum tantã pra lá, e tá tudo bem, tá tudo maravilhoso, né? Estamos acostumados a ver os bumbum tantã na televisão e tá tudo bem. Só que imagina Machado de Assis ver bumbum tantã. Machado de Assis ia ter um troço, acho que até ia infartar, coitado do Machado de Assis. Porque se ele se sentiu tão instigado ao ver os braços de uma mulher, imagina ele vendo as meninas dançando bumbum tantã, coitado, acho que ia infartar, tá? Então é isso, gente, a gente precisa pensar no contexto, tá? Tentar pensar no mundo desse escritor, isso é muito, muito importante, tá bom? Bom dia, linda, bem-vinda à nossa aula. Bom dia, Sora, desculpa o fuso horário. Não tem problema. Até é bom tu ter chegado assim tão atrasada, porque ontem a gente recebeu um áudio, a gente já tinha sido orientado sobre isso, mas eu esqueci de falar para minhas turmas, e agora que a Linda chegou atrasada que eu me liguei de fazer esse reforço. Nas primeiras aulas, lá às 8 horas da manhã, vocês têm 15 minutos de tolerância, tá? Vocês podem chegar até as 8h15, sem perda de presença. Depois desse horário, vocês chegam atrasados, vocês perdem presença, tá bom? E aí vocês se liguem nisso, por quê? Porque a gente tem 1 hora a aula de literatura. A Linda chegou atrasada. Uns 30 minutos, eu acho, né, Linda? Não sei. Que horas que tu chegou? 10h30, né? 15 minutos atrasada. Eu cheguei uns 15 minutos atrasada. Então, assim, não é tolerável, segundo as normas da escola, esse atraso. Então a gente tem 1 hora a aula, tu chegou 15 minutos atrasado, tu não terias presença hoje, tá? Mas hoje eu vou passar pano e tudo bem, mas aí nas próximas aulas vocês se liguem, tá? Pra não ficarem perdendo muita presença. Mas isso é só o caso do... Desculpa. Isso é só o caso do EAD, né? Porque, por exemplo, se for presencial e tiver quem pega o ônibus, eles toleram mais ou não? Não, é que assim, querida, é que como vocês já estariam na escola esse horário, então não teria esse atraso, entendeu? Porque depois do intervalo, então vocês não se atrasariam porque estariam dentro da escola. Então, mais ou menos seguimos a mesma regra. A gente precisa ter regras, né, gente? Se a gente não tem regras, imagina, o mundo seria uma loucura. Tá? Mas é só isso. Hoje tá tudo bem, mas aí cuidem das próximas vezes, com as próximas aulas, com os próximos professores. Porque eu já vou dar a palavra para quem quer falar. Mas eu sou assim.
Se a professora Cláudia me diz assim, não pode chegar a tal horário, eu tenho uma dificuldade enorme de flexibilidade. Eu tenho mesmo, gente, eu tenho. Se ela me disser que é pra fazer A, eu vou fazer A, eu não vou fazer A,1, tá? Então só cuidem isso, tá? Eu sei que é um defeito meu eu não ter assim tanta flexibilidade, mas é só pra avisar vocês, já que vocês são... A Linda já foi minha aluna, assim como a Fernandinha, o Gui, o Gabriel, mas só pra avisar vocês, tá? Que eu sou assim, infelizmente. Quem queria falar, pode falar, por favor. Eu, prof. Eu queria tirar uma dúvida, assim. Não é nada a ver com a matéria. Talvez um pouquinho. Tipo assim, nesse horário mais ou menos, 10h30, eu tomo um remédio, sertralina. E eu preciso ter alguma coisa no estômago. Aí eu te contasse, tem um problema de eu estar comendo na aula. Fernanda, comunica ao teu professor. Só isso. Ó, professora, eu preciso tomar aquele remédio e eu vou ter que comer alguma coisa. Tranquilo, tá? Porque eu sei que o tempo é curto. 15 minutos não dá pra nada, né, gente? A gente estando em casa não dá pra nada. Imagina precisando ter horário pra remédio, coisa assim. Não tem problema, Fê. Só avisa os teus professores, se tu quiseres. Até manda um áudio pra professora Cláudia que ela repassa pra todos nós, tá? Bueno, mi gente. Dito isso, alguém gostaria de falar alguma coisa? Não? Linda, eu expliquei para os teus colegas, eu acho importante eu voltar para ti, que assim, literatura é uma disciplina, é uma matéria que vocês estão entrando em contato agora. Então tem muita coisa, linda, que vocês vão demorar um pouco para pegar, porque é a primeira vez que vocês estão vendo. Então, a reprovação em literatura, as primeiras avaliações, ela é significativa. Então, só para vocês se ligarem, anotarem tudo que eu falo, tá? Começar a fazer essa anotação de escutar e escrever. Tá? Um monte de coisa, a questão da subjetividade, contexto, do escritor, aqui, o mundo da opcional, enfim. Vocês já irem anotando alguma coisa, tá? Até mesmo para vocês treinarem, porque vocês são muito inteligentes, eu sei que vocês vão sair daqui, vocês vão fazer faculdade que vocês saírem daqui, vocês vão fazer faculdade que vocês quiserem, e professor de faculdade é palestrinha. Vai ficar falando, e vocês precisam anotar tudo que ele tá falando, tá? Eu já gosto de ir treinando vocês desde o primeiro ano. Eu já tive umas aulinhas de literatura. Já tivesses com quem, Lina? Eu meio que tinha entrado numa escola aqui, só que eu saí e voltei pro alternativo. Eu tive umas aulas de literatura. Ah, eu não sabia que tinha saído. Não, eu tinha saído, mas eu saí, aí eu estava numa escola aqui e saí de novo, voltei pra cá. Tá bom, então, seja bem-vinda e de volta, enfim. Fico feliz que tu tenhas voltado, porque tu és uma aluna que eu gosto muito. Eu queria de novo te dar aula, muito bem. Tava ansiosa para dar aula para vocês, porque vocês foram meus alunos lá no 6º ano, eu crua ainda, minhas primeiras turmas. Nunca tinha trabalhado na vida como professora, recém que eu tava entrando. Então eu tava ansiosa para dar aula para vocês. Porque agora eu tô mais madura, né? Já sei mais dos Paranauê. Bueno, então é isso, tá, gente? É isso que eu tinha pra falar pra vocês. Inicialmente, já disse pra que é mais ou menos a literatura, pra entrarmos em contato com outros mundos. E agora, eu quero que vocês anotem aí a questão da linguagem literária, tá? Linguagem literária. Quando eu questionar vocês sobre isso, sobre a linguagem literária, vocês precisam ter isso na ponta da língua de vocês. Por quê? Porque eu vou questionar vocês do primeiro ano ao terceirão, ao último trimestre do terceirão. Isso é de praxe, tá, gente? A linguagem literária. A gente sempre vai analisar isso em todas as obras. Por quê? Porque a linguagem literária,
ela é dividida entre rebuscada ou próxima do coloquial. Eu vou escrever aqui no chat, tá? Chat. Eu nunca sei se é chat ou se é chat. Eu falo chat. Não deve ser. Tá? Então, a linguagem vai ser rebuscada ou próxima do coloquial. Tá? O que isso quer dizer? O que quer dizer esses dois conceitos, tá? Que vocês nunca tinham escutado na vida de vocês, eu tenho certeza disso. Rebuscada é aquela linguagem que ela é difícil. Rebuscada, linguagem difícil. O autor priorizará a linguagem difícil. Tá bom, Leandro? Tá? Ele vai priorizar, ele vai querer escrever de forma difícil, gente. Não é assim um achômetro. Eu acho que o escritor escreve rebuscadamente porque era da época. Não. Ele vai querer escrever de forma difícil, tá? Depois, a linguagem próxima do coloquial ou simples. Tem críticos literários que chamam a linguagem próxima do coloquial de simples. Fala, Gabriel. Mas seria, tipo, uma linguagem difícil em que sentido? Muito difícil. Certinha? Não é certinha. Difícil no sentido assim, Gabriel, de que o escritor, ele pode escrever, por exemplo, a garrafa d'água, mas ele não vai escrever a garrafa d'água. Ele vai procurar um dicionário, um sinônimo para garrafa d'água, e que esse sinônimo ele seja de uma preciosidade que não vai ser todo mundo que vai conseguir ler sem a ajuda de um dicionário. Tá? Tá, entendi. Isso aí. Então é isso. Tem um texto mesmo do parnasianismo, vocês vão ver o ano que vem, que o escritor fala de ourives. Ourives. Você sabe o que é ourives? Ourives é a pessoa que trabalha com materiais pesados como ouro, cobre, prata, que faz joias, que hoje pra gente seria um joalheiro, tá? Então é isso, ele vai buscar lá no dicionário palavras difíceis, que não é de fácil acesso para todo mundo. Tá? Gente, outra coisa que eu queria falar pra vocês sobre o contexto, que agora me veio à cabeça, porque literatura é assim, a gente vai lembrando das coisas. É que assim, vocês precisam pensar que até o século XX, nem todo mundo tinha acesso à educação, tá? Que os escritores, eles pertenciam a uma elite e eles escreviam para essa elite, tá? Então prestem atenção nisso. Isso que o Gabriel perguntou foi muito bom, porque eu me lembrei disso. Porque assim, olha, o escritor pertence a uma elite, ele escreve bem, ele fala bem porque ele teve educação. Nem todo mundo tem acesso à educação. No século XVIII, por exemplo, XIX, nem todo mundo tem acesso à educação, tá? E ele vai escrever de uma forma tão rebuscada que nem quem tem acesso à educação vai conseguir ler aquele texto sem procurar no dicionário. Tá certo? Ficou clara essa questão da linguagem Qual é a rebuscada? vantagem, então, de escrever um livro que ninguém vai entender? Ai, linda, existe. Tu vai ver depois um parnasianismo o ano que vem, se tu não me abandonar. Se Deus quiser, tu não vai me abandonar, tu vai seguir comigo até o ano que vem, até o terceirão. É por causa da questão do preciosismo, linda. É de manter a literatura dentro e centralizada nas elites. Uma questão, assim, ele é completamente política. O parnasiano, ele é assim, vocês vão ver depois. O parnasiano, ele é assim,
é o máximo do descaramento da elitização, tá? Mas isso aí é pro ano que vem que a gente vai conversar, que fica bem mais fácil a literatura, tá bom? Bueno, então temos a linguagem rebuscada, que é essa que é para as elites, que ela é dificultada pelo escritor, enfim. E temos a que é próxima do coloquial ou simples, que é aquela que a gente vai ler com tanta facilidade, tá? Que ela vai ter uma linguagem fluida, sem dificuldade de compreensão, a linguagem coloquial, tá bom? Por que ela é próxima, gente, do coloquial? Isso é importante, tá? Dizer que a linguagem da literatura ela é coloquial está errada, está equivocada, tá? Porque a linguagem ela vai ser próxima do coloquial. O que é o coloquial? É a do dia a dia, o do uso, é próxima do uso dos usuários, tá? Usuários que eu digo são todos nós os falantes das línguas nativas, tá? Nós aqui brasileiros da língua portuguesa, os ingleses da língua inglesa, os franceses da língua francesa, tá? Os usuários de cada língua, tá bom? Então ela é próxima do coloquial porque ela é de fácil entendimento, né? Qualquer pessoa que tenha o domínio da leitura vai pegar esse texto e vai conseguir ler ele tranquilamente, sem problemas nenhum de compreensão, tá? Então isso é próximo do coloquial. A palavra próxima ela é extremamente importante, tá? Próxima do coloquial ou simples, tá bom? E aí, eu quero que vocês coloquem uma observação, porque muitas vezes vocês confundem linguagem formal com informal dentro da literatura, tá? O que é a linguagem informal? A linguagem informal é quando chega o meu marido em casa e eu falo com ele. Linguagem informal. É quando eu ligo pra minha mãe e falo com a minha mãe, falo com a minha vozinha, falo com a minha irmã, tá? Isso é linguagem informal. A linguagem formal é aquela em que eu preciso de uma certa educação, que eu preciso escolher as palavras para falar com as pessoas. Por exemplo, na nossa sala de aula, eu oscilo entre linguagem formal, que é que eu estou utilizando agora, porque eu estou explicando um conteúdo e eu tento falar todos os S's de todas as palavras, né? Porque eu estou aqui como professora, como educadora, como ensinadora, então eu preciso utilizar uma linguagem formal. Mas quando a gente está no momento de descontração, eu vou usar uma linguagem mais informal com vocês, porque eu me sinto à vontade com vocês, tá? É que nem da outra vez eu falei rolê, né? Falei com vocês, porque o rolê tal. Vai acontecer de termos linguagem informal aqui. Como agora eu falei pra Linda, eu espero que tu não me abandone, né? Então, tô usando aqui uma linguagem informal com a Linda. Então, linguagem informal é aquela que eu posso ter sem estar me preocupando muito com o que eu tô dizendo, sem estar me preocupando com todos os S's, com todas as palavras perfeitamente adequadas e colocadas, tá bom? É isso. Então, vocês não confundam na hora de eu perguntar lá se a linguagem é... Que tipo de linguagem é? Vocês vão me dizer formal. Não cabe. Porque toda linguagem literária, ela é formal. O escritor nunca vai usar uma linguagem informal, gente. Nunca. Sempre formal. Ela vai ser rebuscada ou próxima do coloquial. Ou simples, tá? Tá bom? Gente, isso é importante. Agora vocês estão todos me fazendo cara de zero, parecendo que eu tô falando uma bobagem. Mas chega na hora da prova, vocês esquecem e vocês me colocam formal. Eu tenho vontade de puxar as orelhas de vocês. E se eu tô falando isso, porque, gente, eu dou aula já há um tempinho e vocês fazem isso com muita frequência. Tá bom? Isso, Sora. Eu nem lembro mais como é que faz uma prova presencial. Vou chegar na hora lá, eu vou até esquecer como é que escreve. Mas, faz Olinda, tanto tempo que eu não faço. Isso é muito... Até na EAD as pessoas colocaram pra mim linguagem formal.
sabe? Podendo fazer consulta do caderno ali sem eu estar vendo. Então, tá? Prestem atenção nessas coisas, que são importantes, tá, gente? E um pontinho a mais, um pontinho a menos faz diferença depois na hora da avaliação. Meu Deus, já são 11 horas, eu já tô rouca, mas tem muita coisa ainda pra falar. Bom, deixa eu pegar minha colinha. Depois, gente, tem a questão do texto literário e o texto não literário. A diferença de um texto literário para um texto não literário. Eu, Amanda, né? Eu descobri, dentro dos meus estudos, um macete para eu descobrir se o texto é literário ou não literário, tá? Se eu perguntar aqui pra vocês, vocês vão me dizer se é ou se não é literário, porque vocês já sabem isso, mas na hora vocês ficam com dificuldade. Como, por exemplo, uma receita de bolo, ele é literário? Não. Receita de bolo não é literário. Eu vi que todos vocês fizeram assim. Não é literário receita de bolo. Uma anotação para ir no supermercado é um texto literário? Também não. O manual de instrução é um texto literário? Também não. Por quê, gente? Porque todos esses exemplos que eu trouxe agora para vocês, eles não têm os 5 elementos da narrativa. Eu quero que vocês coloquem aí. Texto literário e não literário. O texto literário terá os 5 elementos da narrativa. E agora eu já vou dizer para vocês o que são os 5 elementos da narrativa. Quais são os 5 elementos? Vamos lá. Primeiro, narrador. Personagem. Tempo. Espaço. Enredo. Narrador, personagem, tempo, espaço e enredo. Conseguiram entender? Porque travou tudo aqui pra mim. A hora que eu tava falando. Travou alguma coisa pra vocês? Não. Aqui não, só. Tá ótimo, perfeito. Tá bom? Então esses, gente, são 5 elementos da narrativa. Ou seja, daquele texto que vem de livro, com parágrafos e linhas, né? E um texto será literário quando for uma poesia. Agora vocês vão completar. E será literário também quando for uma poesia. E será literário também quando for uma poesia. Ao invés do narrador, eu vou ter um eu lírico. Eu lírico. Isso aí vocês já viram em algum momento, né? Eu lírico. Sim ou não? Tá ótimo. Sim. Tá ótimo, perfeito. Vocês vão ter um eu lírico. E é isso que vocês precisam saber basicamente da poesia. Além dela ser em versos, né? Ser em estrofes e não em parágrafos. Tá? Professora, Diga-me. para ser um texto literário, ele tem que ter todos esses elementos, ou pode ser só 4, por exemplo? Assim, quando ele for uma narrativa, ele vai ter todos esses elementos. Ele vai ter nem que seja pelo menos um personagem, um espaço, por exemplo, um conto.
Um conto, ele não pode ter vários espaços, vários personagens como um romance, né? Porque um conto, ele é mais curto, a história, ela é enxuta, né? Mas tu vai ter. Pode ser que o teu narrador seja o mesmo personagem, porque existe narrador-personagem. Isso que a gente vai ver depois, mais pra frente, os diferentes tipos de narradores, tá? Mas sempre vai ter, ô Leandro, sempre. Tu sempre vai ter um narrador, sempre vai ter personagem, sempre vai ter um espaço, né? Um lugar. O tempo, gente. Se vocês quiserem colocar um asterisco em tempo aí e colocar uma observação para tempo, vocês se confundem muito com tempo. O que é o tempo, gente? Não é dizer se é presente, passado ou futuro. O tempo de uma narrativa é vocês dizerem em quanto tempo aquela história acontece. Se aquela história acontece em anos, em dias, em horas e em meses. É o tempo em que demora para toda a história acontecer, tá? Mas é só isso ou isso está no passado, futuro ou presente também? Não, isso não entra. Ou é só a duração? Gabriel, isso de classificar os tempos verbais não entra na literatura. Porque a gente relaciona por causa da língua portuguesa, né? Tempo. O que é tempo para a língua portuguesa? Presente, passado, futuro. Só que para a literatura não se encaixa. Para a literatura, o tempo é tu dizer em quanto tempo aquela história se desenrola. Quanto tempo o personagem levou para morrer, por exemplo. Né? O Triste Fim de Policarpo Quaresma, né, de Lima Barreto. Quanto tempo levou para esse personagem ser preso e morto? Levou mais ou menos uns 10 anos. Né? Deixa eu ver. Não consigo lembrar, não consigo pensar numa obra que vocês tenham lido alguma coisa. Mas o Harry Potter, por exemplo, todo mundo conhece Harry Potter, né? Ou pelo menos já ouviu falar. Qual é o tempo da obra inteira do Harry Potter? 7 anos para ele se formar e mais a fase adulta, que levou mais acho que uns 10 anos. Então a história, o tempo do Harry Potter foram 17 anos, por exemplo, tá? Foi o tempo que ele teve na escola, mais o tempo em que ele teve com a família dele lá e etc e tal. Mesmo que a família dele tenha sido, a história que ele viveu com a família dele foi curtinha, aparece, tá? Então 17 anos. Tá bom? E aí o tempo ele pode ser cronológico ou psicológico, né? O cronológico é de acordo com o relógio, como o do Harry Potter, ou cronológico. Cronológico, geralmente o narrador é em primeira pessoa. São os pensamentos da pessoa. Sempre pensem assim, olha. Os pensamentos de uma pessoa, mesmo que seja o narrador em primeira pessoa, ela não é confiável. Por quê? Porque é uma linguagem subjetiva, né? Porque é uma visão subjetiva. O narrador, em primeira pessoa, ele conta aquilo que ele quer. Eu vou contar pra vocês que eu, por exemplo, roubei a maçã da minha irmã? Não, eu não vou contar que eu roubei a maçã da minha irmã, porque vão achar que eu sou a vilã da história. Vou deixar essa história embaixo dos panos. Mas eu vou contar que eu dei uma banana pra ela, né? Então a visão do narrador ela é subjetiva por causa disso. Vai dar aula em lugar de eixos? Não, Fernanda, é só uma aula só. É até às 11h15 a nossa aula. É das 10h15 às 11h15. Tá, gente? Então é psicológico porque a gente conta com a memória desse narrador. Então é psicológico. A gente não tem completamente confiança naquilo que ele diz. Tá? Não vai ter aula. O Gabriel tá dizendo que não vai ter aula, Fernanda. Tá bom, gente? É psicológico que a gente não tem. Porque assim, olha, como é a memória da pessoa, a pessoa às vezes vai lá pro passado, às vezes vem pro presente, às vezes pensa no futuro. Não é assim? A nossa cabeça não é assim o tempo inteiro? Às vezes a gente tá pensando numa coisa, daqui a pouco a gente pensa outra, e daqui a pouco a gente chega num assunto que a gente nem sabe como chegou.
Então é por causa disso que ela é psicológica. Ela não segue uma linha. Isso, Fernanda, agora tudo mudou pra vocês. Agora você sai 12h15, não é mais 20 pro meio-dia. Ai, que tristeza, Desalinda. Ai, meu Deus. Então já são 11h07. Eu vou encerrar por aqui. Vou fazer a chamada e vou liberando vocês, tá bom? Eu sei que foi assim, olha, uma bomba de informações, né? Foi. Tenho certeza que vocês ficam bem perdidinhos no início. Eu sei disso, gente. Mas também saibam que eu vou, agora a linguagem informal, encher o saco de vocês com essas coisas. Eu vou, toda hora que eu puder, eu vou voltar e vou falar, vou voltar e vou falar. Porque é importante. Fernanda, tu me enche meu coração de felicidade dizendo que tu gostou da aula. Vocês me... Olha... Eu saí da aula de ontem e eu mandei uma mensagem pra Camila. Pode perguntar pra ela, não é mentira. Camila, adorei essa turma. Adorei. Ela falou com a gente hoje. Ela comentou com a gente. Ah, eu disse porque, nossa, achei vocês maravilhosos. Sério mesmo. Se não fosse, eu não ia dizer nada. Tá? E ela me disse, ai, Amanda, eu sou suspeita pra falar que eu era regente deles ano passado, os meus queridinhos. Mas, gente, amei mesmo dar aula pra vocês, tá? Mas, assim, voltando agora pra aula, não se preocupem, é o primeiro contato de vocês. Eu sei que eu falo pra caramba, eu encho vocês de informação, eu sei disso, tá? Mas as nossas aulas estão todas gravadas pra vocês poderem voltar e consultar, se vocês tiverem paciência de escutar essa minha voz esganiçada mais de uma vez, tá? Mas também, se não quiserem escutar minha voz esganiçada mais de uma vez, me perguntam na próxima aula que eu respondo. Eu amo dar aula de literatura. Eu gosto de dar aula de língua portuguesa também, tá? São minhas duas paixões. Mas literatura, gente, sabe aquilo que toca no coração, sabe? Literatura, assim, ó, é o meu amor. Então, sempre que precisarem, tô aqui, tá bom? Bueno, vou fazer a chamada e vou liberar vocês, porque eu já bombardeei vocês de muitas informações hoje. Hoje são 19. Vou pegar um lápis que eu vou precisar anotar o nome da Linda. A Linda Beatriz. Só não me lembro o sobrenome, mas eu me lembro que é Linda Beatriz. Ana Luísa. Querida, muito obrigada por ter vindo. Um bom final de semana. Arthur não veio, né? Professor, o Arthur tá falando que ele saiu da escola, mas ele ainda tá na chamada. Pois é. Eu acho que a chamada foi feita... e ele deve ter cancelado depois, alguma coisa assim, acontece, tá? É que nem a Linda retornou pra escola, ela não está na chamada porque ela fez a matrícula depois que a chamada foi impressa, mas tá tranquilo. É, que eu fiz ontem, né? É, mas tem outros alunos que fizeram antes e não estão aqui. Bueno. Eduarda Madeira, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Eduarda Landa, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Aqui. Bom final de semana pra ti também, prof. Obrigada. Érica, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Aqui. Obrigada por ter semana pra ti também, Sônia. Obrigada. Fernando, obrigada por ter vindo e bom final de semana. Obrigado. Gabriel, no 6º ano era tu e mais 2, agora só tem tu de Gabriel. Exclusivo. Obrigada por ter vindo, bom final de semana. Tinha 3. Oi? Final de semana. Obrigada, tchau. No passado também tinha 3, agora que saiu. Pois é, só restou tu. Grazi, minha flor, obrigada por ter vindo, bom final de semana. Igualmente, Sora. Tchauzinho. Gui,
Bom final de semana, obrigada por ter vindo. Henrique, um bom final de semana, obrigada por ter vindo. Adorei te conhecer, porque hoje tu conseguiu ligar a tua câmera, não te conhecia e ele me deixou falando sozinha. Desligou na minha cara. Isabelle, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, Sor. Tchau. Kimberly, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Obrigada. Fezinha, obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Tchau, Pro, até semana que vem. Até. Murilo Guimarães, Aqui, Sora. muito obrigada por ter vindo. Bom final de semana. Bom final de semana pra ti também, Sora. Obrigada. O outro Murilo não veio. Nicole, obrigada por ter vindo. Um bom final de semana. Tchau, Sor. Tchau. Ai, botei pergunta pro Murilo Henrique. Só que não. Nicole, Rodrigo, não sei quem é. Vitória, obrigada por ter vindo. Um bom final de semana. Tchau, Sora. Tchau. Leandro Medina. Vou anotar aqui. Tchau, Sora. Tchau, querido. Um bom final de semana. E a linda, minha flor. Tchau, Sora. Tchau, Bom final de querida. semana. Bom final de semana. Te cuida.